Vocês conhecem a teoria lá, a quarta teoria dos caras lá do Dugin, do mundo multipolar, que a Rússia e a China... É um fascismo repaginado. É um neofascismo. Vocês não são brother desses caras? Não. É o fascismo que tem vergonha de dizer que é fascismo. Eles falam que eles estão superando o liberalismo, o fascismo e o comunismo numa coisa nova, que, coincidentemente, é muito fascista. Né? E eles têm o mesmo fetiche por mitologia que os fascistas tinham. Qual é o ponto? Não entendi. Por mitologia, você fala loiros, Dugin? bombados? Eu sei o que eu queria falar, puxar de... Qual é o ponto? Eu perguntei se eles compactuam. Qual é a ideia desses caras aí? É justamente isso, é o trabalhador, tem muitas coisas em comum. Ele é bem nacionalista, ele acredita mas assim, não da gostam, degeneração moral não do Ocidente. De ver tá. Eles não gostam dos LGBT, essas paradas assim? Porque lá na Rússia tem umas coisas muito bizarras, né? Tipo, um país que foi já socialista tem todo tipo de confusão. Então tem uns negócios lá, por exemplo, que chama nacional-bolchevismo. Eu ia comentar isso agora. Tipo, não é tão diferente do Hitler. O Hitler olhou, o socialismo bombando na Alemanha, mas eu sou nacional-socialista, tal. Né? Então, os caras, mesma operação. Então, o nacional-bolchevismo na Rússia valoriza todos os homens fortes que construíram a história do poderoso Império Russo, passando pelo Czar, pelo Stalin, pelo... É tudo a mesma coisa, sabe assim? Sim, se é russo é bacana. Homem forte russo. Mas a visão mais macro de não ter um único polo, que é os Estados Unidos, tanto cultural também, quanto econômico, e existir outros, a Rússia sendo uma grande força também, para os Estados Unidos não ter essa força opressora tão forte, mas você não acha isso... É que é preciso a gente lembrar um negócio, que isso não configura uma dinâmica política anti-imperialista, né? Eu acho que muita gente acaba confundindo essa posição. É só ter mais impérios, além de um. Exatamente, são impérios em paralelo. Tipo, é que a gente tá acostumado... É menos pior do que um só. Não, então, é que a gente tá acostumado... É que depende, mas isso não é tão né? estranho do velho nazismo, né? Do tipo assim, a gente não gosta de que fale isso, né? Mas os nazis e os sionistas dialogavam. Porque os nazis achavam ótima ideia. Os judeus querem um país pra eles. Eles que vão todos pra esse país deles. E os sionistas olhavam pro nazi e falavam, porra, entenda esse cara querer um país só deles. Não é nada tão estranho. Mesma coisa o Marcus Garvey nos Estados Unidos, que dialogava com a Ku Klux Klan. O cara era um ultranacionalista negro, à direita, conservador, não sei o quê, dialogava com a Ku Klux Klan. Tem foto dos caras tudo junto, né? Eu quero um país só dos negros, por que ele não pode querer um país só dos brancos? Então, tipo, essa é meio que uma concepção de vamos todos se isolar etnicamente, daí será a igualdade atingida quando cada etnia tiver seu próprio povo. E esse é o elemento fascista do negócio. Exatamente, né? Esse ultranacionalismo. Isso daria errado por definição, se isso acontecesse? É que, de novo, né? Dar errado ou dar certo vai depender fundamentalmente de quem observa essa situação, né? Eu digo pro povo, o povo ia se fuder, assim. Pra quem não fosse etnicamente pertencente àquele grupo, sim. Vai ter que sair. Vai ter que sair ou pior, né? A lógica, como foi do nazifascismo, foi de promover extermínio em massa, ou no caso dos povos eslavos, a escravização, né? Mas tu acha que é possível acontecer uma merda dessa de novo? Sim. Sim. De campo de concentração, genocídio, morte? Porque parece que é um medo que todo mundo fica, meu Deus, vai acontecer de novo? Parece que não vai mais. Não, eu acho que sim, e as pessoas têm uma... Existem duas críticas centrais, né, na grande mídia sobre o fascismo, né? Uma crítica liberal, que faz essa crítica em relação a não, né? O fascismo, ele é ruim, as instituições vão lidar muito bem com ele, Estado democrático de direito, blá, 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 que é o que a gente vê majoritariamente na grande mídia, né? A gente consegue neutralizar se acontecer. É uma crítica moralista ao fascismo, né? E aí não é tanto uma crítica, mas é mais um apoio crítico ao fascismo, como Ludwig von Mises e Friedrich Hayek tem, né? Que é falar, o fascismo ele é um instrumento para impedir com que o socialismo pudesse virar, que é a relativização do fascismo. Então, tipo, entre fascismo e socialismo, o cara prefere o fascismo. Isso, o fascismo é ruim, mas... Né? A pessoa meteu o mas, aí ela tá relativizando. Que é o argumento da ditadura militar no Brasil, do golpe militar. Exatamente. Para os comunistas não entrarem. É o argumento do Churchill para ter flertado com o Hitler até que a guerra europeia não foi para além do fronte russo. Sim. Mas aí tu acha que é possível acontecer uma merda tipo a Alemanha nazista de novo no mundo? Porque o grande problema do crescimento do nazifascismo não é fundamentalmente a crítica moral que existe a ele. Então, outro dia uma pessoa perguntou para mim, mas você não acha que vale a pena a gente ficar insistindo, né, por exemplo, na corrupção do governo Bolsonaro, para que as pessoas acordem e vejam? Nunca foi sobre isso.
Nunca foi sobre isso. Porque se fosse sobre isso, as pessoas em algum momento iam tomar consciência desse processo e iam fazer essa crítica ao elemento moralista da corrupção, né? A corrupção é uma crítica moral, né? Por que isso não acontece? Porque o problema do fascismo não é moral, o problema do fascismo é material. O fascismo, ele é o botão de emergência do capitalismo. Então ele aparece justamente quando essas crises estão ganhando uma projeção muito grande. E aí as classes dominantes vão se utilizar dessas milícias e vão se focar nesses elementos constitutivos dos estados nacionais burgueses, né? O nacionalismo, a xenofobia, tudo isso, como um elemento ideológico e justificativo dessa via de escape. Quando tá chegando lá, a mulher na Itália já ganhou. Então, a outra na Itália ganhou, a Le Pen foi pro segundo turno. E é bem numa época que a Europa tá passando necessidade, como você falou. Exatamente. Quando der a merda do capitalismo... Estamos caminhando pra lá. Quando der a merda, os caras vão falar, pô, a culpa dos ciganos. Mas é isso. A culpa é dos ciganos. Tem que ser de alguém. Eu dei um exemplo só. E não vai ser dos brancos. Sim, mas... E acho que é isso também. Dos romenos, sei lá. Tira esses caras daqui que vai melhorar. Mas tu acha que vai descambar nisso? Tem alguém com esse argumento? Tentando emplacar? A Ucrânia, cara. A Ucrânia, em menos de uma década, virou um estado que proibiu o Partido Comunista, reivindica o cara que era a liderança nazi dos anos 40, que é o Stefan Bandeira. Mas tá pelo baixo dos panos, assim, não tem os caras agora na guerra... Mas qual é o grupo que eles estão falando? Esse é o problema. Não, tem Prévia Sector, Azov, tem Batalhão Azov. Os grupos de direito, muito paramilícias. Mas ainda é com o judeu a parada? Os russos, os comunistas. Vai mudando o foco. Quando o Peter Poroshenko, que é o presidente que assume lá em 2014, depois do golpe do Euromaidan, a primeira coisa que ele faz é proibir o Partido Comunista de se organizar na Ucrânia. Agora, o antissionismo não é mais o antissemitismo, não é mais o elemento fundamental do racismo europeu, porque, pelo contrário, um dos principais estados fascistas do mundo hoje é Israel. Então, o Bolsonaro acha maravilhoso tudo que acontece lá, o Orbán, a Hungria também tem ótimas relações. Inclusive, Israel tem essa coisa meio racial, às vezes os caras até têm purista, argumentos antisemitas no seu discurso, mas tem uma relação ótima com Israel. Aí e tem a coisa da pureza hoje, também, né? Só ficar com judeu. Tem uma coisa de pureza racial em Israel também. Ou não? Voto. Palestino não vota. Tem campo de concentração. Os caras chamam... apartheid. É meio que animal. A faixa de Gaza é cercada por um muro cheio de exército. Só entra e sai quem tem autorização do exército. Qual que é o nome disso? Para emprego. Tem, a partir de alguma faixa salarial só judeu é contratado. Se a gente pega, tem jornalista, tem militância, tem um monte de gente que é palestino que é morta todo dia pelo exército de Israel. Nada acontece feijoada. Por quê? Porque Israel é assessorado pelo senhor dos Estados Unidos da América, né? E aí lembrar que hoje, como o foco não é mais o antijudaísmo que era presente na década de 30 e 40, hoje o foco é em relação a outro grupo, que são os imigrantes em geral, né? Afro-asiáticos. O antissemitismo, ele tem uma característica também de combinar, né? Existe um antissemitismo histórico na Europa, que daí vem da Bíblia, os judeus que mataram Jesus, então o judeu é uma merda. Aí todas as cruzadas, enfim, era um processo de construção. Mas o judeu também é, na Europa, uma representação em algum momento dos bancos, né? Sim. Do capital bancário. Eu cheguei a perguntar se esse argumento dos burgueses não pode descambar em alguma coisa assim. É o contrário. Historicamente, o que Hitler faz? Bom, todo mundo está cada vez mais odiando a burguesia. Odiando os bancos, odiando... Então vamos concentrar esse ódio. O problema não são os bancos no geral. Porque o banqueiro alemão que pensa no alemão, ele é bom. Ruim é o banqueiro judeu. Ele que é parasitário, ele que é, né? Então você pega um discurso que é um discurso de classe e faz virar um discurso racial. Entendi, né? Entendi. Então ele tava a um passinho ali de entender a parada. Sim, eles foram espertos pra caralho. Eles pegam toda a indumentária do Partido Social Democrata. Né? O nazismo surge quando uma social-democracia já era muito forte. O simbolismo da social-democracia era muito forte. Os sindicatos, os caras entram nos sindicatos. Diferente do neofascismo que, você não tem bolsonarismo, sindicalismo bolsonarista bombando. Sim, é por isso que os caras falam então que o nazismo e o comunismo é a mesma coisa, mas eles não estão percebendo que tem essa virada depois. Foi ser, eu sou o discurso do Mussolini, né? Eu era socialista, mas percebi que eles só se importam com cosmopolitismo, com internacionalismo, com não sei o que lá, e não se importam com o povo daqui de verdade. Então, o nazismo ele percorre um caminho comunista e daí dá uma virada. E aí ele... aparência, né? Ele tem também uma indumentária, uma imagética. Ele vai servir muito mais como esse botão de emergência, porque o nazifascismo, ele pressupõe a continuidade dos elementos de opressão estrutural que existem há centenas de anos, né? Não é à toa que existe essa ligação de discurso muito com um grande passado glorioso, com uma época em que nós tínhamos uma grande civilização e aí veio o invasor, né? Veio esse corpo viral que destruiu a sociedade e que, portanto, a gente deve
fazer essa superação. O Zizek tem um termo muito interessante para isso, que é o revolução conservadora, né? Que é uma revolução dos elementos produtivos, né? É uma continuidade dessa industrialização, dessa ciência, dessa tecnologia, mas não para que haja um processo de emancipação das pessoas utilizando disso, mas para reforçar hierarquias historicamente sociais. Então é colocar o alemão como o dominante. E aí, através do desenvolvimento econômico, industrial, ele vai se colocar dominante, né? Não é à toa que Auschwitz, por exemplo, é uma máquina de matar gente, né? Não é um jeito qualquer, é uma estrutura para. E o inimigo não está entre nós, né? O inimigo é o estrangeiro. Trabalhador alemão, pare de brigar com a Volkswagen e vamos lá matar eslavo. Não existe elemento de classe nisso, né? Você apaga esse elemento de classe interno justamente para você colocar esse inimigo como inimigo estrangeiro ou qualquer outro agente externo. E aí você foca todas as suas forças no investimento nesse inimigo externo, que e aí é uma simplificação da realidade, né? É muito mais fácil eu olhar para fora e falar, culpa daquele cara. Culpa é daquele cara. Se eu matar aquele cara, acabou o problema. Sim. Então essa quarta teoria seria essa revolução conservadora, seria isso. É uma tentativa. É uma tentativa de promover isso sem falar que é fascista. Se você procurar aí o símbolo nacional bolchevismo, é uma bandeira que tem uma foice e um martelo, mas que tem a mesma coloração da bandeira nazista. Eu me confundi muito agora, porque sempre que eu vejo os caras xingando... Vermelha com a bola branca e a foice e martelo dentro. Xingando esses caras... Eu sempre vejo, seus comunistas! Os caras xingando... Isso aqui, né? A águia imperial, né? A águia representa o Império... O Império Russo. Romanov. Cara, que loucura. Então eles serem xingados completa, né? de comunistas por caras de direita é só confusão mesmo. É só uma confusão porque... o cara não sabe o que é Ninguém leu nada. É isso. Ninguém. Tem um dos dois lados. Nacional bolchevismo LGBT. Maravilhoso. Introdução à quarta teoria política, parte 6, o nacional bolchevismo. Aí, ó. É isso aí. Ó que... Nossa Senhora. Esse aqui tá aí, ó, é a saída para o conflito entre a esquerda e a direita, né? Como se for. Isso tem adesão de jovens? Muita hoje em dia? Tem uma turma próxima do PDT, da Nova Resistência, que é próxima disso, assim, mas no Brasil eu acho que é meio. ínfimo. É ínfimo, é bem pequeno, assim, não tem tanta notoriedade.